Entendendo a Bíblia em boa companhia, com medo ou temor? Medo ou temor é o tema que nos inspira a lição da escola sabatina Isaías, consolo para o povo de Deus, cujo título para o tema de hoje é justamente Nada a temer quando tememos a Deus, baseado em Isaías capítulo 8, dos versos 11 a 15. O que é que está pairando no ar que está te deixando com medo? O futuro te amedronta, o hoje é tenebril, o que fez no passado ainda te assombra. Seja qual for o teu temor, não tenha medo, porque diante de Deus os nossos temores se esvão. E diz o salmista Davi, lá em Salmos capítulo 111 e no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Como é isso? Ama teu Deus sobre todas as coisas. Temor do Senhor parece não combinar o amor que Deus tem com o fato de exigir temor. Pois bem, a palavra temor, tanto na língua hebraica quanto no grego, como também na língua portuguesa, tem mais de um significado. Nós vamos aprender pelo dicionário que temor pode significar tanto ter medo, um justo receio, como ter a reverência diante de um ser que reconhecemos em grande superioridade. Esse ser que reconhecemos em grande superioridade é o nosso Deus. É Ele que reconhecemos em superioridade, não com medo, com respeito e com amor, porque não há respeito sem amor. O que existe é tirania, é submissão, é medo. E isso Deus não quer, porque foi Ele quem disse, vinde e arrazoemos. E não é possível arrazoar diante de um ser que está inferiorizado, submisso. Com ele não há razão a trocar, não há assunto a trocar, há apenas a submissão, você obedece e pronto. Porque justamente diz o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aqui, o amor de Deus é que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, conforme diz a palavra de Deus. Nós somos convencidos e convertidos dos nossos maus caminhos quando seguimos os passos de Jesus, um Deus soberano que deixou os céus e transformou-se num ser humano para sofrer nas mãos dos mais vis pecadores. Todo sortilégio, toda a malvadeza humana inspirada por Satanás. Porque foi ele quem gritava, crucifica-o, se fazendo de gente aos pés da cruz. Quando estavam levando o meu Jesus para a cruz, era ele quem dizia, crucifica-o. Era ele quem inspirava os açoitadores. E sou eu o culpado por tudo isso. Mas Jesus, o meu mestre, me convence com amor de não ter medo, mas respeito por aquele que, podendo tudo, pôde inclusive morrer, trocar a sua vida pela minha. Nós, meu amigo, temos agora comunhão com Deus novamente. Estamos livres do pecado, não para pecar, mas para podermos andar com temor, tremor diante de um ser tão santo, tão elevado. Santo, santo, santo é o Senhor, cantam os anjos, os arcanjos nos céus. Os mais poderosos anjos prestam reverência. Estão os serafins cobrindo com as asas o seu rosto, os seus pés, e com as outras, são 6, com as outras eles se põem na presença de Deus, mas com os rostos tapados, com os pés tapados, em sinal de respeito. Se um anjo, um arcanjo faz isso, que dirá nós, quando o Senhor diz, Adão, onde estás? Nós estamos diante dele com os nossos pecados, mas prontos para recebermos dele a unção da justiça de Jesus Cristo. Por isso, andemos com temor, mas sem medo, porque medo não combina com o amor que temos a Deus. Mas para aqueles que andam em maus caminhos, que rejeitam o temor do Senhor, esses têm que ter medo realmente, porque o sol da justiça, ele abrasa
Não é possível o injusto viver diante de Deus. Porque já disse no programa 5 Minutos Vê Entende, que foi ao ar agora há pouquinho, que o amor sem justiça é tirania do mal sobre os bons. E Deus vem nos livrar justamente do mal, de Satanás e dos seus seguidores. Nós, ovelhas de Cristo, cordeiros, rolinhas que são oferecidas também em sacrifícios como Jesus o foi. Neste mundo não estamos à mercê do mal, nós estamos diante do cuidado de Deus. Por isso vamos orar. Senhor Deus, como é bom termos cuidado com o seu cuidado estar diante de nós. Como é bom termos a certeza de que o Senhor nos ama e nos cuida e sabermos que dirige os nossos passos nos caminhos do nosso Mestre. Por isso te agradecemos e peço que abençoes a todos os que estão participando ouvindo esse programa com as bênçãos que só tu sabes dar de amor. Em nome de Jesus. Amém. Ao pedir as bênçãos do céu sobre você, é preciso também dizer o que está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e seguintes. Teme a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. É o verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse. Nós devemos temer, porque vem sim um juízo. Mas os servos de Deus, durante a história desse mundo, temiam a Deus ou tinham medo de Deus? Vamos ver que aqueles que andavam com Jesus, aqueles que andavam com Deus, não tinham medo. Mas quando se afastavam, o joelho tremia. Isaías levou a mensagem ao rei Acás e ofereceu a ele sinais no alto dos céus, nas profundezas da terra. Escolhe um sinal, pois Deus vai mostrar que está diante de ti. Não precisa ter medo. Isaías capítulo 8, versos 12 a 13. Leio agora. Isaías capítulo 8, gente, levou aqui a folha, versos 12 a 13. Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Nós não andamos segundo o passo dos ímpios, tendo medo de tudo, da flecha que voa de dia ou da peste que assombra de noite. Nós andamos com a luz do Senhor, com a proteção do Senhor. Não chames conspiração. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Interessante as palavras que são usadas aqui no original. Moral, reverência. E depois o pavor, que eu disse agora há pouco, aurets, admirar. Então, além de significar pavor, medo, aqueles que andam com o Senhor admiram ao Senhor pelo poder que Ele tem em nos cuidar. Eles têm reverência por Ele. Essa tradução mais adequada no meu modo de sentir para esses versos. Não chame conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem, não temam a Deus. Nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. É Ele que vocês devem temer. Temer, na tradução do original, moral, reverenciar. Ter respeito, admirar, é o que diz mais ali. Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Pavor, aurats, repito, admiração. Nós devemos admirar ao nosso Deus, porque Todo-Poderoso é capaz de vestir-se de homem, da nossa fragilidade, enfrentar o mal e vencer Satanás e a morte, e portanto não há mal que ele não possa superar. Nós estamos diante de um Deus santo, santíssimo. Veja o que acontece quando as pessoas afastam-se dos caminhos do Senhor. Porque em Mateus capítulo 27, 37, aliás 22, 37, nos diz: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Para amar com entendimento, não podemos ter medo, porque o medo afasta a razão. Ele é um ato automático. Ele não vem do cérebro, ele vem da junção com a medula. É um ato de defesa imediato, instintivo. Nós não pensamos, não raciocinamos. Mas Deus diz aqui, amar de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É Jesus quem falou isso. Nós devemos amar a Deus com entendimento, portanto, sem medo ou temor, mas com respeito, reverência e admiração, e abeberar-se das bênçãos, das virtudes e da sabedoria que Ele pode comunicar.
vamos lembrando que Jonas estava num barco sussurrando, se escondendo de Deus no porão, dormindo. Os homens do barco jogavam as cargas da embarcação, tentando se livrar da tempestade que estava a assombrar aquela nau. No entanto, Jonas dormia. Os homens oravam a seus deuses apavorados e Jonas dormia. Homem, o que tens que dormes em meio a essa tempestade? Ora, teu Deus clama pela nossa vida, diziam eles a Jonas. E então Jonas acorda tranquilamente e diz: eu sou o culpado. Ele reconhece a culpa. Joguem-me ao mar. Ele não tinha medo do mar. O peixe o tragou e o levou para Nínive, para a sua missão. E é Nínive a razão da lição que Isaías está passando. Era Nínive que agora, milênios depois, séculos depois, desculpa, vem assombrar Judá. Aquele povo que Jonas converteu, por isso que Jonas não queria ir pregar, foi se esconder. Eu não quero que esse povo se arrependa. O Senhor é um Deus de amor e isso vai fazer com que o Senhor os perdoe. Eles são nossos inimigos, castiga-os, mata-os, liquida o Senhor. Mas o amor de Deus contemplou ainda milhares de pessoas que ainda vivem no Iraque, no Irã, naquela região onde ainda hoje Nínive resplandece a luz do nosso Deus. Vocês que aí habitam, saibam que Deus não abandona o povo. Ele tem sempre um remanescente. Um resto volverá, era o nome do filho de Isaías, era a promessa de Deus para o povo de Judá. Um remanescente retornará. Samuel, capítulo 9, verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência. Passamos, portanto, a história do rei Saul, que foi ungido pelo Senhor para ser o rei eleito por Deus de Israel toda, Israel e Judá. Todo aquele reino ainda era unido, não era como no tempo de Isaías. Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam aos seus ombros. Portanto, um jovem, forte, imponente, vindo de uma família influente, rica, é o que diz aqui a palavra de Deus. Portanto, foi fácil ao povo aceitá-lo como rei. E glórias davam a Deus, porque tinha um rei que podia representá-los ante as nações. E ele realmente era valente no Senhor. Mas, depois, 1 Samuel, capítulo 18, versos 12 a 15, continua na nossa história. 18, versos 12 a 15. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Saul se afasta dos caminhos do Senhor, vai consultar pelo espiritismo a pitonisa, ele consulta os espíritos de mortos e Samuel, segundo o que ele chamava, vinha então a repreendê-lo. Ele vinha chamar os profetas de Deus, invocando Satanás. A comunicação espiritualista, mesmo que foi feita pela serpente a Eva, agora também estava comunicando. Ele se afastou do Senhor, não obedeceu ao Senhor. E então, aquele jovem valente, forte, que a sua cabeça sobressaltava aos ombros de qualquer dos homens mais altos da terra, temia ao baixinho ruivo, o mais fraquinho da família, Davi, um jovenzinho que andava com uma funda na mão. Saul tinha todo o exército de Israel na sua mão. Ele temia um menino. Por quê? Porque Deus o havia abandonado. Ele havia abandonado ao Senhor. Saul havia se desviado, não atendia mais ao Senhor. Portanto, longe não ouvia mais a voz do Senhor também. Saul se desviou e um menino ouvia a voz do Senhor desde o campo. Vocês vejam o que diz lá no versos 12 a 15. Ele tinha êxito, ele temia Davi. Vamos ler de novo aqui. Então ele afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. Davi cresceu no poder do Senhor, tinha agora o comando de 1000 soldados, que Davi conduzia com suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Nas batalhas dessa vida, com o Senhor, um menino tinha medo num rei com todo o exército. Com 1000 homens sob seus cuidados, tinha vitória onde o rei com
todo o exército, com milhares de homens, tinha medo, não conseguia enfrentar. Por isso veio também o verso 28 do capítulo 27 de 1 Samuel a nos explicar que quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Ele continuou inimigo do amigo de Deus. Ele continuou inimigo daquele a quem ele temia porque andava com Deus. Mas não se arrependeu dos seus maus caminhos. Não retornou para os cuidados do Pai. Aquele que o ungira anteriormente, ele havia abandonado. Foi então que Davi foi ungido e se tornou o rei, porque ele foi vitorioso e seguiu, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E você? Nas trevas dos caminhos dessa vida, nós estamos à mercê do juízo das pessoas, à mercê dos cuidados desse mundo, mas temos a garantia de que Deus está conosco. É Emmanuel, é o Shekinah na nossa vida, a presença literal de Deus a nos conduzir. Mas nós desviamos dos caminhos, tememos a Deus e aqueles que andam com ele. Saul temia Davi por uma única razão, porque ele andava com Deus. Seu exército era maior, sua força maior, ele era o rei. Davi um menino, um frágil, mas conquistou o reino até pela filha de Saul. Ele se aparentou e teve direito por várias razões e motivos a ser rei de Israel. Dia e noite, mesmo quando pecava, ele reconhecia, era divertido e reconhecia. Saul endurecia o coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o convite do nosso Deus. Qual é a nossa missão, então? Nossa missão é que está lá em Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 até o verso 12. Já lemos o verso 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, porque chegou a hora do seu juízo. Veja, o temor e glória é a tradução que nós tínhamos antes, perfeitamente explicada por Jesus na revelação aos santos dos últimos dias, que é o capítulo 1, verso 1 de Apocalipse. Apocalipse, revelação aos santos dos últimos dias, você e eu estamos recebendo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e dele em glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aqueles que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O vinho que atordou as pessoas, que faz com que elas não reconheçam a verdade, pois estão perdidas na confusão espiritual da Babilônia. Babilônia é um país que tinha muitos deuses, que atraía o povo de Deus seguidamente, até no caso de Isaías. Eles passaram a adorar, aqui no caso em que Isaías repreendeu a Acás. Frequentemente o povo de Deus se voltava para a Babilônia, prostrava-se diante dos deuses de Babilônia. E aqui nós somos advertidos hoje: não entre na confusão espiritual, a palavra de Deus é nosso guia. Não entre na conversa de pastores, bispos, padres, profetas que se dizem até o próprio Cristo. Eles estão ensinando, mas são lobos vestidos de ovelha. Sigam apenas a palavra de Deus, que passa disso provém do diabo, diz o apóstolo Paulo e Tiago também. Em segundo, o anjo saiu dizendo: caiu a Babilônia, não há mais confusão, a Bíblia está ao nosso dispor. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá a sua marca na testa e na mão. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Por quê? Porque adoraram a besta. Quem é a besta? É um poder político religioso. É um poder religioso atual que se junta com o poder político para autorizar os seus ensinos que fogem da palavra de Deus. Nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia agora, quando um grande representante religioso está se unindo com as forças políticas, estabelecendo leis e domínios. Ele está estabelecendo seu reinado na Babilônia espiritual. Cuidado, Deus convida: não se contamine com o vinho da Babilônia. Essa é a minha missão.
dizer, vê e entende, segue a nossa programação. Você assiste Entendendo a Bíblia em Boa Companhia diariamente às 9 horas. E temos um texto para finalização, Este Dia com Deus, Meditações Matinais de 1980, página 194. Nosso trabalho é proclamar ao mundo a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, que eu acabei de ler e explicar agora. No entanto, o desempenho, é de Apocalipse 14 que está falando. No desempenho de nossos deveres, não devemos desprezar nem temer nossos inimigos. Não devemos desprezar aqueles que estão pregando heresias. Nem devemos temê-los. Antes devemos enfrentar o mal com o bem e com a palavra de Deus. Pondo nossa confiança em Deus, devemos avançar com firmeza, realizando sua obra com altruísmo, em humildade e dependência dele, entregando-nos e a tudo que diz respeito ao nosso presente e futuro, a sua sábia providência, conservando firme até o princípio da nossa confiança, lembrando-nos de que não é devido à nossa dignidade que recebemos as bênçãos dos céus, mas em virtude dos méritos de Cristo, de nossa aceitação mediante a fé nele e da abundância da graça de Deus. É pela graça de Deus que recebemos as bênçãos dos céus. Não é o medo do castigo nem a esperança de recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Eles contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz dos Calvários. E essa visão atrai, abranda e conquista o coração. Surge o amor naqueles que contemplam ou ouvem a sua voz e o seguem. É o desejado de todas as nações, livro de Ellen White, página 480, explicando do amor de Deus e da minha missão e da tua missão. Cada dia com Deus, eu convido você a seguir a nossa programação diariamente, assistindo também o programa 5 Minutos Vê e Entende, 5 Minutos Vê e Entende, que vai ao ar diariamente às 8 horas, seguido desse programa, o qual eu sempre peço a presença dos amigos, a divulgação, para que Deus siga abençoando a você e a sua família e aqueles a que você quer bem. Que Deus te abençoe muito. Cinco minutos, vê e entende, mesmo quando nosso mundo desmorona.